Ao longo das últimas décadas, a DC vem adaptando HQs para animações, fazendo uma excelente porta de entrada para as pessoas que não leem as HQs conhecerem mais sobre o universo DC. O Batman mesmo é um personagem que já recebeu várias animações e muitas delas são baseadas em HQs do Batman. Batman 1, Batman Cavaleiro das Trevas, Piada Mortal, mas essa a gente finge que não existe, Batman Rush, Batman vs Tartarugas Ninja e entre outras. Contudo, nem tudo é sobre o Batman. A DC tem outras histórias que eles podem se basear para fazer outras animações. E o meu objetivo nesse vídeo é de mostrar histórias que a DC pode adaptar e conseguir fazer excelentes animações. Beleza, então? Bora pro vídeo! E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando o bate-like e o bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. E vamos começar aqui a lista no número 1 com uma saga de mega crise. E essa daqui é com certeza a saga de crise mais comentada nos últimos anos da DC, que é a saga do metal do Scott Snyder e do Greg Capullo. Essa é aquela saga que aparecem os Batmans do mal e eles são do Dark Multiverse e vêm até a Terra Prime para conseguir deter o Batman e acabar com o sofrimento deles. E assim, ó, de todas essas mega crises que a DC já teve, Crise nas Infinitas Terras, Hora Zero, Crise Infinita, Crise Final, entre outros, a saga Metal, na minha opinião, é a saga mais marqueteira que você pode fazer para conseguir ganhar muito dinheiro. Porque assim, ó, o formato dela parece que foi feita para uma animação. Essa é uma daquelas histórias que iriam funcionar muito melhor numa animação do que numa HQ. Afinal de contas, essa é a saga que teve o Batman que ri e todos os outros Batmans do mal que vieram do Dark Multiverse. E acredite quando eu falo isso, todos esses Batmans do mal aí são extremamente populares, especialmente o Batman que ri. As pessoas anseiam por uma história do Batman que ri animado desde que ele foi anunciado, porque ele é popular nesse nível. É o Batman e é do mal e ele ri e é uma mistura com Coringa. As pessoas querem ver o Batman que ri animado. Acreditem nisso. E a melhor saga para você fazer esse negócio do Batman que ri é a saga Metal. A vantagem da saga Metal em cima das outras sagas de crise da DC é que ela não depende tanto daquele grande conhecimento de universo DC. Claro que tem um pedaço ali no meio da história que eles usam aquelas torres douradas do anti-monitor para sugar a energia dos heróis, que é um negócio que apareceu lá no Crise nas Infinitas Terras e apareceu no Crise Infinita. Mas assim, ó, você consegue pegar todos esses pontos e adaptar. Essa é com certeza uma das sagas de crise mais independentes que a gente já teve. Porque o Crise nas Infinitas Terras você precisa de 300 terras para adaptar. O Crise Infinita é uma sequência direta dos eventos de Crise nas Infinitas Terras. A Crise Final até é uma mega saga que você poderia fazer sem ter as outras continuações, mas não seria a mesma coisa sem todo o backstory das outras crises. Essa é a vantagem da saga Metal. Ela linka com o passado, mas não necessariamente é uma coisa obrigatória para você entender a história. E como eles estão introduzindo esses Batmans do mal e o grande vilão final da saga é o Barbatos, o Batman Deus do Mal, você conseguiria fazer uma animação muito focada em cima dessa história. E assim, qual que é o defeito da saga Metal do Scott Snyder? É que o Scott Snyder, de vez em quando, ele exagera muito na quantidade de diálogos e nas explicações que ele dá. Às vezes você vai ter uma página ali na HQ que tem uma página inteira de diálogo. O Scott Snyder, ele faz o massa velho, mas ele tenta justificar o seu massa velho de uma forma exagerada. Esse é o defeito das HQs dele. Mas se você tiver numa animação, você não vai ter esse problema. Porque vai estar tudo animado em forma de diálogo, não vai ser cansativo. E todas as explicações que ele dá ali são coisas basicamente muito fáceis de resolver numa animação. E eu também fico pensando no hype do pessoal. Porque se o pessoal fica com hype de ver uma animação do Darkseid que ele mata geral, imagina uma animação que tem o Batman que ri, que vem na Terra e ele pode matar geral também. E imagina também a capa do DVD, com todos os Batmans do mal ali na frente, escrito Crise Metal. Tá louco, velho. Eu acho que essa animação iria dar dinheiro pra dedéu pra DC. De todos da lista que eu fiz aqui, essa daqui com certeza seria a animação mais marqueteira possível. Iria dar dinheiro pra dedéu e eu acho que ela poderia ser amplamente superior à HQ.
poderia virar uma animação maravilhosa porque a base da história é sólida e ela tem os seus momentos massa velho que com certeza iria atrair os jovens, os adolescentes querendo ver uma animação bem exagerada da DC. Se você acha que Guerra de Apocalipse é massa velho, espera até ver como seria a animação da saga Metal. Número 2, Superman Up in the Sky. O Superman, quando se trata de animações, ele é uma espécie de Batman com um pouquinho menos de privilégio. Porque ele, de fato, teve algumas animações que foram baseadas em HQs. A Morte do Superman, o Superman Grandes Astros e o Superman contra a Elite. Essas são 3 animações muito boas e que foram baseadas em HQs do Superman. O Superman contra a Elite é muito melhor do que a HQ original. Pega a base da HQ e transforma numa super aventura do Superman, que na minha opinião é uma das melhores histórias do Superman de todos os tempos. Então assim, o Superman tem um histórico muito bom de adaptações de HQs para animações. E em relação às HQs, você tem uma infinidade de HQs do Superman que dá para adaptar e transformar numa grande animação. Por exemplo, aquela saga do Superman que ele fica caminhando de um lado para o outro dos Estados Unidos. Cara, poderia dar uma grande animação do Superman. Aquela outra história que o Superman vai pro espaço se exilando, se sentindo culpado pelo que ele fez para a humanidade. Aquela história do Superman dos 952, que ele morre no final. Toda a saga do Superman dos 952 daria uma grande animação do Superman também. Então assim, o Superman, você pode fechar o olho e escolher qualquer uma que praticamente vai dar uma grande animação. Tirando as coisas do Bendis do Superman. Mas na minha opinião tem 2 histórias que acabam se destacando. A primeira é o Superman do Peter Tomasi do Rebirth. Essa daqui é a melhor run do Superman dos últimos anos, com certeza. O Superman com seu filho Superboy ainda criança e ele aprendendo a usar os seus poderes, sendo tutorado pelo Superman, enquanto que ele cuida da sua família e tem que lidar com os problemas do mundo. Essa daqui é com certeza uma grande história que dá pra fazer do Superman, principalmente nesse novo universo animado que eles estão criando, que é o Tomorrowverse. Você pode fazer uma história que o Superman revela a sua identidade pra Lois Lane, e que lá na frente ele tem um filho com ela, que é o Superboy, que ele já envelheceu, e você cria essa dinâmica aí. É uma história maravilhosa, tem também os seus momentos bem exagerados, como por exemplo, a Lois Lane usar a Hellbat do Batman para proteger o filho dela na Lua. Um negócio simplesmente insano, mas que aconteceu e foi bem legal. Contudo, eu não escolhi essa HQ do Peter Tomasi, porque essa HQ é basicamente a grande inspiração da série Superman e Lois. Leia a HQ do Peter Tomasi e depois veja o seriado Superman e Lois. Não tem como dizer que não é inspirado. E por isso eu preferi deixar essa de fora aqui. E eu acabei escolhendo uma outra história recente do Superman, que é essa aqui, Superman Up in the Sky. Essa história é basicamente Superman Grandes Astros 2.0. Ela é escrita pelo Tom King, possui uma arte maravilhosa e ela tem momentos de pura perfeição do Superman, tal qual Grandes Astros teve. A história tem 6 edições e cada momento da história a gente vê um pedacinho da vida do Superman, mas é uma história tão sutilmente bem escrita, que entende tão perfeitamente que é o Superman, que cada momento dessa HQ você consegue costurar para fazer uma grande animação do Superman. Especialmente as últimas 3 edições, que é quando o Superman vai pro espaço para salvar uma criança que foi raptada por um alienígena. A última HQ é uma obra de arte, uma das melhores histórias do Superman desse século, e que também seria perfeita pro Tomorrowverse. Aquela animação do Superman, o Homem do Amanhã, ela poderia ser facilmente continuada por essa animação do Superman Up in the Sky. E você colocaria o Superman em várias circunstâncias dentro da Terra, salvando pessoas, lidando com seu erro, e você constrói essa grande narrativa do alienígena que acaba raptando a criança no início e faz o Superman chegar até o final do filme para resgatar essa criança num grande road trip do Superman. Ou o contrário, quando ele resgata a criança e retorna a criança até a Terra. Porque é isso que acontece na última edição. O Superman salva a criança e praticamente a HQ inteira é a criança conversando com o Superman enquanto eles retornam para a Terra. E os diálogos é pura essência do Superman. E assim, num primeiro momento, não parece que essa história tem muita continuidade para fazer uma animação de início, meio e fim. Mas tem, gente. E na minha humilde opinião, eu acho que daria uma excelente história.
Claro que existem outras histórias do Superman que dá pra se basear e fazer outras grandes animações, mas eu acho que essa daqui seria perfeita pra encapsular todo o sentimento de uma história do Superman, que tem aquela coisa do Superman cara perfeito, mas ao mesmo tempo tem um Superman muito badass que aparece na história, que lida com uma invasão alienígena, peita o Darkseid, conversa com o Clark mesmo, uma conversa super filosófica com ele mesmo. Cara, é uma grande história do Superman. Número 3, Deceased. Essa daqui é óbvio, né, gente? Se você vê qualquer outro vídeo na internet, tipo esse, de HQs que merecem ser adaptadas para animações, e não tiver Deceased, estão te enganando. Porque o Deceased, de todos da lista, é com certeza a HQ mais obrigatória para se fazer uma animação. A não ser, claro, que a DC goste de rasgar dinheiro. Porque daí tudo bem, se você gosta de rasgar dinheiro, aí você não precisa fazer a animação do Deceased. Mas como eu tenho certeza que a DC e a Warner gostam de dinheiro, eu diria que fazer uma animação do Deceased é uma obrigação. Para ontem. Já deveriam ter feito. Mas tudo bem, eu aguardo. A HQ fez tanto sucesso quando ela saiu, que ela praticamente reviveu o gênero Elseworlds que estava meio parado dentro da DC e dentro da própria Marvel. A Marvel, que nos anos 2000 vivia fazendo HQs de zumbis, ela praticamente ficou uma década inteira sem fazer histórias de zumbis, veio o Deceased e ela de repente começou a fazer histórias de zumbis de novo. Que conveniente, né? E a questão toda é que o Deceased não é apenas uma história de zumbis, é uma excelente história de zumbis. Ela é verdadeiramente emotiva. A primeira parte, especialmente. Cara, assim, ó, eu me lembro de absolutamente todos os momentos do Deceased, porque eles são muito bons. Desde a primeira parte lá do Cyborg em Apocalipse, do Superman tendo que colocar o pai dele lá no sótão, e ele levando a sua família para outro lugar. Quando o Superman vira um zumbi e ele vai pro sol lá, aquele final maravilhoso. A verdade é que o Deceased é um patrimônio da DC na última década. É uma história boa demais, porque ela sabe ser exagerada, mas ao mesmo tempo ela tem muito coração, muita alma, ela sabe como tratar os seus personagens, ela sabe como fazer uma história de zumbis, sem ser clichê, mas também não viajando demais. Todos os heróis ali estão fantásticos, e o fato também do Batman virar zumbi desde o início é maravilhoso, tá ligado? Porque aquilo ninguém espera aquilo acontecer. E essa é uma história tão redonda que eu acho que pra uma animação, você nem precisa mudar muito a história. Basicamente pega a HQ e transforma numa animação. Claro, se você quiser mudar a história pra criar novas surpresas, mudar quem vai virar zumbi e tudo mais, eu acho válido também. Mas essa é uma daquelas histórias clássicas da DC que não precisa mexer em nada e você só precisa transformar numa animação que eu tenho certeza que vai ser muito bom. O único ponto é que não pode ser uma animação ruim. Tem que tratar a animação do jeito que ela merece. E teria que ser uma grande animação, né? Porque a gente tá falando de lutas de zumbis, Superman zumbi contra Mulher Maravilha. Cara, respeita Deceased e dá um orçamento decente pra fazer uma grande animação. Fazendo isso, não tenho dúvida que seria um dos maiores clássicos das animações da DC. Exagerei um pouquinho? Pior que eu acho que não, gente. Eu acho que realmente seria uma grande animação. Se você não concorda comigo, comenta aqui, né? Vamos pro próximo. Número 4, O Reino do Amanhã. Bem, essa daqui é simplesmente a maior história da Liga da Justiça, a melhor de todas, escrita pelo lendário Mark Waid e desenhada pelo Alex Ross. Muita gente diz que essa história ela é impossível de adaptar, tanto no live action quanto numa animação. Porque simplesmente fazer a mera adaptação, você iria perder a arte do Alex Ross. E eu entendo completamente esse raciocínio. Você jamais vai ter a arte do Alex Ross animada. É impossível fazer isso. É um negócio que só funciona numa HQ. Mas a história é tão boa, é uma história tão perfeita do Superman e da Liga da Justiça, que eu simplesmente acho que as pessoas mereçam ter uma adaptação. Porque assim, ó, por mais que a gente fique aqui recomendando HQ e tudo mais, tem algumas pessoas que não gostam de ler HQs, mas gostam de super-heróis. E elas estão no direito delas. Elas jamais vão pegar a história do Reino do Amanhã e ler as 200, 300 páginas que tem na história. Mas elas iriam ver uma animação. E a história é tão boa que eu acho que ela merece uma adaptação. É bem verdade que a mera adaptação da história iria colocar ela numa responsabilidade muito grande. Porque youtubers como o Gabriel aqui iriam chegar e falar: ah, mas não é tão boa como a HQ original. Sabe, eu consigo me ver falando isso no futuro se essa animação sair. Mas eu gostaria de ver eles tentar.
especialmente se for algo planejado, dentro de um universo. De repente, essa é uma história que funciona muito melhor num contexto de universo animado do que sendo uma história completamente isolada. Se você começa a desenvolver o seu Tomorrowverse para pensar lá na frente e a história final do Tomorrowverse ser o Reino do Amanhã, cara, eu iria comprar demais essa possibilidade. E essa é uma daquelas histórias que, quando for fazer a animação, eu acho que tem que fazer pequenas adaptações dentro dela. Principalmente se ela já estiver dentro de um universo animado como Tomorrowverse. Mas ali, a Trindade, o Batman, o Superman e a Mulher Maravilha, eu vejo eles sendo exatamente iguais. E você pegar a essência da história, que tem toda aquela nova geração de heróis, e o Superman retornando para ajudar elas e guiar elas, né, a serem os super-heróis que elas precisam e merecem ser. Eu consigo ver tudo isso acontecendo e, na minha opinião, é uma baita história do Superman. Talvez a melhor história do Superman dentro de uma história da Liga da Justiça. Não, talvez não. Com certeza é. E se você parar pra pensar, o negócio do traço do Alex Ross, ele pode até ser uma coisa boa. Porque pega a HQ do Longo Dia das Bruxas. O traço do Tenseio no Longo Dia das Bruxas, ele é sim possível de emular numa animação. Dá pra fazer. Não quiseram fazer quando fizeram aquela animação do Longo Dia das Bruxas. Beleza, eu entendo. Mas o traço do Alex Ross é impossível. Não tem como. Logo, teria que ser feito algum tipo de adaptação. E eu acho que todo mundo iria esperar isso. E daí sim, se eles usassem o traço do Tomorrowverse, como fizeram no Longo Dia das Bruxas, eu acho que iria fazer muito mais sentido. Então assim, ó, é difícil de adaptar o Reino do Amanhã? É, com certeza, não é uma tarefa fácil. Mas é a maior história da Liga da Justiça. Como que a gente quer privar as pessoas que não gostam de ler HQs da maior história da Liga da Justiça? Sabe, eu acho muito injusto. Eu iria tentar permitir com que as pessoas certas adaptassem essa história. E eu acho que vale muito a pena tentar. Número 5, Batman, o Cavaleiro Branco. Aí, ó, eu disse que ia ter uma história do Batman. E, na minha opinião, é a melhor história do Batman dos últimos anos. Essa história, ela é tão boa, que um dia eu vejo alguém fazendo um filme dela. Mas enquanto esse dia não chega, que a DC tente fazer uma animação, no mínimo. O Sean Murphy, nessa história, ele pegou tudo aquilo que se debatia do Batman nas redes sociais e ele pensou, isso dá uma história, hein? Mas fazer só isso, não tem nada demais, qualquer um poderia pensar nisso. Só que o Sean Murphy foi além, porque daí ele pensou no Coringa se curando e na outra personalidade do Coringa, o Jack Napier, e expor os problemas desse Batman. E aí foi genial. E a vantagem de fazer uma animação do Batman Cavaleiro Branco é que a base da história, ela é muito sólida. Aquelas primeiras 3 edições da HQ, que você vê a criação do Jack Napier, o Batman sendo preso e tudo mais, tudo isso é realmente incrível. E você tem esses pequenos grandes momentos que tem praticamente toda a história, você pode facilmente adaptar a história para uma animação, e você pode fazer pequenas modificações dentro da história para transformar a história numa animação de 1h30 e ser extremamente competente nisso. E a gente também não pode negar que essa seria uma história que iria vender demais. Cara, é uma história que o Coringa é curado e ele, como Jack Napier, vira uma pessoa boa que tenta incriminar o Batman. Gente, é um plot twist bizarro que você nunca sabe se deve confiar no Jack Napier, se ele tá certo, se ele de fato vira uma pessoa boa. É realmente muito bem pontuado dentro da história. Claro que daí no final da HQ eu já não acho tão bom assim, que aparece aquela Arlequina fake, ela quer congelar a cidade e tal. Aí já vira uma coisa meio exagerada, mas é por isso que eu disse que a base da história é muito boa. Você pega a base, mas você faz o final completamente diferente e talvez até melhor dentro da proposta de toda a história. É uma história muito, muito boa assim, que dá pra melhorar numa versão animada. É mais ou menos como é o Batman Sobre o Capuz. A HQ, sim, é muito boa, tem uma base sólida, mas o desenrolar da HQ já não é tão bom e tal, comparado com a animação. Por quê? Porque a animação pegou a base da HQ e melhorou. Uma animação do Batman White Knight poderia fazer exatamente isso. E eu acho que iria ficar incrível. Se tem uma história do Batman que eu gostaria de ver animado, é o Batman White Knight. Número 6, Mulher Maravilha, Riqueteia e Liga de um Só. E aqui, ó, desculpa fazer isso na lista, mas eu decidi roubar aqui. A gente tem essas duas histórias da Mulher Maravilha, que é o Riqueteia, que é aquela história muito conhecida da Mulher Maravilha, na qual a capa é ela pisando na cabeça do Batman, uma capa absolutamente icônica demais. E a gente tem uma outra história da Liga da Justiça, que é focada na Mulher Maravilha, que é Liga de um Só. O Riqueteia, na minha opinião, é uma das
das melhores histórias da Mulher Maravilha. O Liga de um Só é uma história legal, mas eu não acho que seja uma das melhores histórias da Mulher Maravilha. Contudo, essa é uma história muito conhecida da Mulher Maravilha, porque é a história que ela enfrenta todos os membros da Liga da Justiça e acaba ganhando. E na minha opinião, você pode pegar a história de Rick e Teia e fusionar com a história do Liga de um Só, fazendo uma adaptação dessas duas histórias numa grande animação. E no meio dessas duas histórias existe a história perfeita da Mulher Maravilha. Porque assim, ó, o Rick e Teia eu acho que é uma grande história, só que ela não tem muita ação, tá ligado? E pra uma animação, talvez seja um problema você não ter cenas de ação numa história da Mulher Maravilha. A premissa toda do Rick e Teia é maravilhoso. Você tem uma pessoa que é fugitiva de Gotham, na qual o Batman tá indo atrás, e essa pessoa tem noção do juramento de Rick e Teia, e ela pede esse juramento pra própria Mulher Maravilha. E como a Mulher Maravilha tá ligada no juramento de Rick e Teia, ela é obrigada a acolher isso. E o Rick e Teia é uma aclamação que uma pessoa pede para uma pessoa que vai proteger ele. E essa pessoa que vai proteger tem que proteger custe o que custar, mesmo que aquela pessoa seja condenada merecidamente. Que é o que acontece nessa história. E essa história acaba tendo um enfrentamento filosófico entre o Batman e a Mulher Maravilha, que é simplesmente incrível. E no final das contas, a Mulher Maravilha ganha do Batman. E tem essa tal da cena muito famosa, né? Que a Mulher Maravilha coloca as botas dela em cima do Batman. Basicamente, a Mulher Maravilha humilha o Batman aí. Mas a história é boa justamente pelo conflito das ideias. O Batman que tem a sua visão, a Mulher Maravilha que tem uma outra visão. E são ideias que acabam colidindo muito bem. Já a Liga de um Só é um quadrinho muito mais massa velho, que coloca a Mulher Maravilha presenciando uma profecia na qual diz que um dragão antigo vai se libertar nos tempos atuais e esse dragão vai matar toda a Liga da Justiça. E essa profecia, ela é dita pelo oráculo de Delfos, que é um negócio muito conhecido dentro da mitologia grega, e a Mulher Maravilha fielmente acredita que essas profecias irão se concretizar. E daí, como ela tem medo de perder seus amigos, ela começa a executar um super plano complexo para desabilitar cada um dos heróis e poder enfrentar o dragão sozinha. Só que para fazer isso, ela tem que mentir. E a história toda tem esse dilema que a Mulher Maravilha, ela não mente. E que é por isso que ela tem o laço da verdade. A Mulher Maravilha não pode ousar mentir, mas nessa história ela mente. Por um bem maior, e é esse o ponto todo da história. O problema todo dessa história é que o vilão e toda a questão da profecia meio que não faz muito sentido. Mas é um gibi que tem muita cena de ação. Pô, tem a Mulher Maravilha detonando o Batman, detonando o Lanterna Verde, detonando todo mundo. Ela manda ver, cara. Então, o que falta de cena de ação do Rick e Teia, o Liga de um Só tem. E é por isso que, de alguma forma, eu acho que daria pra adaptar essas duas histórias numa história só e fazer uma coisa amplamente incrível. Por exemplo, você poderia fazer que um vilão da Mulher Maravilha pedisse o Rick e Teia pra Mulher Maravilha, enquanto que a Liga da Justiça tá indo atrás desse vilão. E não ser um simples bandido que a Mulher Maravilha tá protegendo, como na história do Rick e Teia. E daí, ao invés de ser só o Batman indo atrás da Mulher Maravilha no Rick e Teia, você teria a Liga inteira. Cara, eu consigo ver essa ideia sendo uma grande história. Queria muito que eles pegassem esses dois conceitos de história e adaptassem pra fazer uma incrível animação da Mulher Maravilha. Porque assim, ó, é engraçado assim, ó, porque a Mulher Maravilha, ao longo das décadas, ela teve muitas histórias maravilhosas, mas o que torna as grandes histórias da Mulher Maravilha realmente incríveis é o contexto todo do arco. A run do George Pérez, a Mulher Maravilha do Greg Rucka, da Gail Simone, do Brian Azzarello dos 952, sabe? Tem grandes histórias da Mulher Maravilha, mas não são histórias muito isoladas, sabe? É a run inteira. E fazer uma animação em cima da run é complicado, porque é muita história. Foi por isso que eu tava pensando nessas duas histórias que são mais isoladas da Mulher Maravilha, pra transformar numa grande história. E bem, também tem aquela outra história da Mulher Maravilha, que essa foi escrita pelo Paul Dini, que é o Espírito da Verdade, que é uma das melhores HQs da história da DC, que tá dentro daquele compilado dos maiores super-heróis da Terra. E essa história, Espírito da Verdade, já daria uma incrível história de animação da Mulher Maravilha. Então, se vocês não quiserem fazer essa minha ideia de juntar duas histórias e fazer uma, eu iria com essa, o Espírito da Verdade, que eu também acho maravilhosa. Enfim, bora pro próximo. Número 7, Crise nas Infinitas Terras. Ok, eu sei que eu disse no início do vídeo que a melhor saga de crise da DC que eles poderiam fazer uma animação é a saga Metal, mas como todo bom fã da DC,
é óbvio que eu quero ver uma animação de Crise nas Infinitas Terras. Porque essa é a melhor crise que a DC já fez. E vai continuar sendo, é insuperável. Porque ali foi o ápice das histórias da DC. Cara, a DC tinha o quê? 45 anos, eles culminaram todos esses 45 anos numa grande história épica, maravilhosa, e simplesmente no auge dos dois maiores artistas que a DC já teve, o Marv Wolfman e o George Pérez. E pro Marv Wolfman fazer a história de Crise nas Infinitas Terras em 1984, 85 ali, quando não tinha internet, assim, eu realmente fico chocado em como que eles descobriam as coisas naquela época. Porque eles estavam citando quadrinhos dos anos 40, estavam citando quadrinhos dos anos 50, coisas aleatórias que aconteceram nos quadrinhos nos anos 50 que ninguém deveria lembrar na época. E tava lá o Marv Wolfman pesquisando, descobrindo as coisas pra fazer um grande épico da DC numa época que ninguém fazia épicos. Tá louco, velho? Essa HQ é um marco. Só que assim, ó, fazer uma animação de Crise nas Infinitas Terras exige muitas adaptações, sem sombra de dúvidas. Porque quando Crise nas Infinitas Terras saiu, ele fazia referência à história das HQs da DC. É, a Terra 1, Terra 2, Terra 3 dos quadrinhos. Na minha opinião, você consegue fazer uma super, hiper, mega saga de Crise nas Infinitas Terras em animação se você pegar todos os universos animados que a DC já fez e juntar todos eles numa mega crise. Batman Animated Series encontrando o Batman do Tomorrowverse. Sabe? Esse choque de animação pra fazer uma super, hiper, mega animação. Mais ou menos como aquela animação dos Jovens Titãs em Ação. Só que a diferença é que a animação dos Jovens Titãs em Ação é mais voltada pra comédia, enquanto que uma animação do Crise nas Infinitas Terras seria muito mais séria. Ah, Gabriel, mas não sei se esse negócio de ter vários estilos animados iria ficar bom. Ué, como que não? Não funcionou ali no Aranhaverso? Olha, eu acho que dá pra fazer sim. Na pior das hipóteses, adapta pra fazer alguma coisa diferente. Mas eu confesso que a única forma de uma animação do Crise nas Infinitas Terras ser realmente emocionante pra mim é se eles fazem a mesma coisa que eles fizeram nas HQs, só que com o universo das animações. Mistura todo mundo, coloca todo mundo ali, cada um defendendo sua terra, daquelas torres douradas lá do Anti-Monitor, com as presenças do Anti-Monitor. Assim, ó, eu tenho realmente muita curiosidade pra ver se isso não daria certo. Porque eu acho que daria. Eu acho que seria incrível. Então assim, ó, eu não quero saber se você acha que é impossível adaptar a Crise nas Infinitas Terras. Eu quero ver. Eu tenho certeza que muitos outros fãs da DC também querem. Número 8, Batman que ri, Origem. Ah, que a gente chegou na HQ que eu acho que seria a mais polêmica. Porque eu falei da saga Metal lá no início. E eu ainda quero mais uma outra coisa baseada no Batman que ri. Sim, eu quero, por favor. Você pode fazer as duas coisas. A origem do Batman que ri numa animação, que seria uma animação prequela. Você faz toda a origem do Batman que ri, aquela história que realmente chocou todo mundo quando saiu, que o Batman perde a cabeça, mata o Coringa, ele vira o Coringa, ele vira um Batman Coringa do mal, fica louco e se transforma no Batman que ri, matando todo mundo da Liga da Justiça, conquistando o seu universo, até ele ser chamado pelo Barbatos no final da história. Cara, tudo isso é uma excelente história de Dark Multiverse que poderia virar uma animação. Mas assim, ó, fácil poderia virar uma grande animação. Porque é uma história massa velho. Ah, mas o Batman mata geral. É, cara, o Batman mata geral. Mas é extremamente popular. Pensa só, você faz primeiro uma animação do Batman que ri, você faz toda a origem dele no traço do Tomorrowverse, por exemplo, e daí quando termina a animação, você faz uma cena pós-crédito e diz que vai ter uma continuação e que essa continuação vai ser a saga Metal dentro do Tomorrowverse. Ah, Gabriel, mas a história do Batman que ri, ela é muito curta pra fazer uma animação sozinha. É, isso daí, Gabriel Clone do Mal, você tem razão. É uma história muito curta. Mas você consegue expandir a narrativa que tem na HQ, porque tem toda a questão do Batman ficando corrupto. Então assim, ó, eles podem esticar esse processo de corrupção e nos dar mais cenas de ação do Batman indo atrás dos heróis. Porque a HQ, ela pula ali como que o Batman matou a Liga da Justiça. De repente, numa animação, eles podem fazer individualmente o Batman indo atrás de cada herói. E convenhamos, assim, ó, seria uma animação que seria muito chocante e polêmica. Porque você teria o Batman matando individualmente cada membro da Liga da Justiça. Mas assim, ó, eu confesso também pra vocês que eu tenho muito mais curiosidade de ver a animação do Batman que ri, porque eu queria realmente ver o quanto que ele é popular fora dos quadrinhos. Eu queria que eles lançassem essa animação só pra ver quantos Blu-ray eles iriam vender. Porque eu queria realmente testar a popularidade do Batman que ri.
Eu confesso que lá dentro esse é o verdadeiro motivo de eu querer uma animação solo do Batman que ri. Claro que a história não é o suprassumo do roteiro, claro que a própria ilustração também não é nenhum suprassumo, mas o que você pode fazer, velho? É um personagem extremamente popular. E quando o personagem é muito popular, ele extrapola a sua própria mídia, ele vai para outras mídias. E o Batman que ri, ele é basicamente o carnificina do Homem-Aranha. Ou Venom, não, sei lá, é uma coisa meio parecida, ele tá ali no meio da mesma coisa, sabe? Apelar para uma versão corrupta do próprio herói. E o Batman que ri ainda tem o plus de ser baseado no Batman mais coringa. Ninguém mais tem isso, ninguém. Eu tenho muita curiosidade em saber como que isso seria. E é por isso que eu coloquei essa história aqui. Número 9, Robin Ano 1. A DC Comics, com certeza, ela tem essa cisma de fazer histórias com o título Ano 1. Batman Ano 1, Superman Ano 1, Robin Ano 1, Batgirl Ano 1 e por aí vai. Sempre tem esse Ano 1. E na grande maioria das vezes, com exceção do Superman Ano 1, geralmente a história acaba sendo muito boa. O Batman Ano 1 é maravilhoso, Batgirl Ano 1 é maravilhoso e Robin Ano 1 também é maravilhoso. Cara, é basicamente a história definitiva do Robin Dick Grayson. Principalmente dentro da história, quando tem um envolvimento do Duas Caras, que é realmente incrível. Aquela parte final da história onde tem o Duas Caras que quase mata o Robin é muito bom. E eu penso nessa animação como sendo perfeita para um Tomorrowverse, porque eu acho que eventualmente o Tomorrowverse vai ter um Robin. E se tem uma história para se basear para fazer uma origem boa do Robin, é esse Robin Ano 1, sabe? Porque não perde muito tempo com a origem em si do Robin e já foca direto com ele sendo Robin, que também é uma coisa muito legal que nem sempre é muito explorada. A gente tá vendo aí a história da Batgirl Ano 1 sendo a base pra fazer o filme da própria Batgirl. Quer dizer, pelo menos teoricamente, pelo que a gente tá vendo ali dos vazamentos. E eu acho que o Robin poderia ter esse tratamento, só que na animação, dentro do Tomorrowverse. Até porque o último universo animado da DC, que era aquele baseado nos 952, ele praticamente ignorou o Robin Dick Grayson, foi direto pro Robin Damian Wayne. Então eu acho que seria legal voltar pras bases e fazer o Robin Dick Grayson de novo e a gente vê toda a origem do Dick Grayson. E daí, mais pra frente, você faz uma adaptação do Robin virando Asa Noturna, ou sei lá o que. Mas o Robin é aquele personagem que nunca teve uma animação solo e que eu acho que seria bastante popular, porque é uma história muito boa, é o Robin, faz parte da Batfamília, estaria dentro de um contexto do Tomorrowverse, e desenvolver o Robin numa animação solo pode inclusive ser o berço para ter uma animação dos Jovens Titãs dentro do Tomorrowverse. Então eu consigo ver todas essas teias se desenrolando e só consigo ver pontos positivos numa animação do Robin. Número 10, Flash nascido para correr. Cara, o Flash, assim, ó, ele é tipo o Superman. Ele tem grandes histórias maravilhosas ali da época do Mark Waid. Teve outros autores que pegaram o Flash, como o Williamson, que fizeram coisas maravilhosas com ele. E simplesmente tem umas 5 ou 6 histórias que dá pra pegar de olhos fechados e adaptar diretamente pra uma animação. Porque o Flash, ele é bom nesse nível. Ele é muito bom. Ele é um daqueles heróis de legado da DC, né, que o manto vai passando pra um outro, que vai passando pra um outro, que permite fazer muitas histórias com muitos personagens principais sendo o Flash. O Barry Allen é um dos Flashes, tem muitos outros Flashes, e cada um desses Flashes tem grandes histórias. É por isso que eu gosto muito das histórias do Flash. A questão da família e legado são temas sempre presentes na história do Flash. Só que, ao contrário do Superman, o Flash nunca teve grandes adaptações para as animações. A grande animação do Flash é o Flashpoint. E ali você ainda pode questionar se é uma animação da Liga da Justiça ou do Flash. Tecnicamente é uma animação da Liga da Justiça. Então o Flash dentro da DC, ele foi sempre muito subjugado. Ele merecia, assim como a Mulher Maravilha, ter mais histórias dele. É realmente surpreendente que nos 25 anos de histórias de animações da DC, não tem uma animação solo de verdade do Flash. É realmente surpreendente, tem vários do Lanterna Verde que tá mais ou menos no mesmo nível que o Flash. E o Flash não tem uma solo de verdade. E é por isso que pra essa lista eu acabei escolhendo uma história de legado do Flash, que pra mim é a história legado mais importante que o Flash já teve. Mas assim, você poderia pegar muitas outras histórias do Flash. Flash Rebirth, a morte da Iris West, que você poderia ser feliz em qualquer uma dessas histórias. Mas eu acabei escolhendo essa Nascido pra Correr
Porque é a história definitiva do Mark Waid do Flash Wally West, na qual a gente tem um grande retcon em cima da origem do Wally West. Porque nessa época, dentro da DC Comics, o Flash principal era o Wally West. E nessa história a gente tem o Wally West refletindo sobre a sua origem, ele se mudando para Central City, conhecendo Barry Allen, ganhando seus poderes, virando Kid Flash, até virar o Flash. É basicamente a história de legado definitiva dentro da DC. Se tem uma outra história de passagem de manto do que essa, eu desconheço. Eu acho que inclusive é melhor do que aquela história do Batman da Batalha do Capuz. Essa do Wally West eu acho incrivelmente superior, porque tem o Mark Waid, tá ligado? Mark Waid escrevendo Flash, ele nasceu pra escrever Flash. E o bom dessa história de origem do Wally West é que você tem o Flash Barry Allen sendo Flash, você tem o Wally West criança aprendendo com o Flash, você tem todos os cenários perfeitos para adaptar para uma animação. E inclusive uma animação base de origem do Flash. Porque assim, ó, vamos pegar o Tomorrowverse. Eu acho que essa é uma animação perfeita pro Tomorrowverse. Principalmente a parte da origem do Wally West virando o Kid Flash. Que o Wally é super fã do Flash Barry, que ele acaba se conhecendo, que dentro de uma grande coincidência do universo é o tio dele. A HQ inclusive debocha dessas coincidências envolvendo o Kid Flash e o próprio Flash. Mas tudo isso é muito legal e muito bem conduzido pelo Mark Waid. E se você for fazer uma animação, você pode manter toda a base do Wally West ali e você foca na dupla sensacional, Flash e Kid Flash. O Flash ensinando coisas pro Kid Flash, a questão de passar pela parede que tem na própria HQ, ele desenvolvendo seus poderes, o Flash ensinando o que é certo e o que é errado pro Kid Flash. Tudo isso tá muito presente na HQ e tem os próprios erros do Kid Flash em achar que ele tá pronto para ser um herói, dele fazer coisas sozinhos e acabar errando e acabar prejudicando o próprio Flash. E é por isso que muita gente diz que essa daqui é a história perfeita do Flash Wally West. E na minha opinião, é realmente a história definitiva. Não sei se é a história definitiva do Barry Allen, mas eu acho que é a história definitiva do Flash Wally West. E número 11, o crossover da Liga da Justiça com os Vingadores. Assim, eu sei, eu tô totalmente maluco aqui. Provavelmente isso nunca vai acontecer na história do planeta Terra. Mas, cara, seria incrível uma adaptação da HQ do crossover da Liga da Justiça com os Vingadores. E é uma senhora HQ. Porque assim, ó, você pensa que um crossover da Liga da Justiça com os Vingadores vai ser um negocinho bobinho, mais ou menos, não vai ser tão bom assim, porque crossover geralmente não é tão bom. Mas aqui, não, ela é tudo isso. Escrita pelo Kurt Busiek e pelo George Pérez, que tipo assim, são dois mestres da DC e da Marvel, então foi a combinação perfeita. Eles conseguiram fazer uma história assim que é realmente plausível da Liga da Justiça encontrando os Vingadores, e realmente cada ponto da história fica bom. Ah, Gabriel, mas é impossível esse crossover acontecer. Assim, ó, eu sei que essa história ela é bem difícil de acontecer, mas gente, não tem como não ler essa história e não pensar nos quadrinhos se movimentando ali na sua frente e você de fato ver um dia o Superman erguendo o Mjolnir, né, enfrentando. É incrível. É realmente incrível esse crossover. E na minha cabeça eles podiam fazer essa animação em parceria com a Marvel, né? E todo o lucro da animação ser voltado para instituições de caridade, sabe? Sabe, uma coisa realmente heróica para fazer e justificar a existência dessa animação. E não só fazer por fazer, tá ligado? Mas fazer por uma causa nobre de verdade, sabe? Uma coisa que você sente orgulho de assistir e todo mundo que trabalhar na animação com orgulho de fazer o crossover das maiores editoras de super-heróis que tem. Assim, ó, é um sonho. Eu acho que é muito difícil mesmo de acontecer, mas como diria o Eric Borgo, né? Eu sou fã, eu quero service, eu quero uma adaptação da Liga da Justiça com os Vingadores em animação. Seria incrível, seria incrível. Todos os grandes momentos que tem na animação, o Batman contra o Capitão América, depois a Liga da Justiça e os Vingadores se unindo, né? Cara, todos esses momentos são verdadeiras pérolas que dá pra manter exatamente igual. É uma daquelas histórias que nem precisa mudar muita coisa, ela já é. O que faz ela funcionar são os momentos que você esperou a vida toda de ver aquilo acontecendo. E quando eles acontecem, eles são realmente tudo aquilo, sabe? E ainda mais se fosse uma animação. A mera existência de uma história é só pra justificar eles ali. E tem que ser super massa velho, divertido, legal, né? Momentos incríveis com os heróis, sendo os heróis que a gente conhece. E
e eles salvando o mundo juntos. Uma grande super hiper mega ameaça. E também tem esse negócio aí que os lucros poderiam ser revertidos para alguma instituição de caridade, que assim, eu tô totalmente louco aqui, eu sei que isso nunca vai acontecer, nenhuma empresa do mundo faria isso, mas eu tô aqui sonhando. Enfim, eu sei que você sabe que é impossível, mas eu sei que você também gostaria de ver isso acontecer. Porque assim, ó, live action eu já desisti, eu sei que isso nunca vai acontecer. Mas na animação, tem aquele 0,001% de chance de acontecer ainda. Sei lá, um dia, quem sabe. Nunca diga nunca. Nunca diga nunca. É isso aí, gente. E bem, aqui a gente chega no final da nossa lista. Gente, eu sei que tem muitas outras histórias da DC que dá pra adaptar e transformar numa grande animação, mas eu decidi ficar com essas aqui, e se vocês quiserem, eu posso fazer uma continuação desse vídeo. Então, por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe DC! E esse foi o vídeo das HQs perfeitas para animações da DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!